Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa UCC sobre Educação Financeira, Fiscal e Empreendedora. Eu sou o professor Mário André, professor de Matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos verificar o que vai ser estudado na nossa aula. Nós temos aí então aula de número 10, objeto de conhecimento, igualdade e equidade, definição e políticas públicas de enfrentamento às desigualdades sociais, detalhamento, cidadania, ética e cidadania, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. Então, como vocês viram, nossa aula vai tratar de ética, igualdade e equidade. Então, a primeira pergunta que pode surgir é: qual é a diferença entre igualdade e equidade? E para ilustrar melhor isso, te trouxe aqui essa imagem que está aqui ao meu lado, onde nós temos, na imagem da esquerda, repare que nós temos 3 pessoas de tamanhos diferentes, e cada uma está em cima de um banco. Mas, apesar de todas elas terem um banquinho para ficar em cima, ou um caixote, vamos chamar assim, tá? Você consegue perceber que a pessoa que está mais à direita, a de menor tamanho, por exemplo, apesar de estar em cima de um caixote, ela não consegue enxergar o jogo. Por quê? Porque um caixote apenas não é suficiente. Agora, quando a gente verifica na imagem que está mais à nossa direita, você percebe que a pessoa de azul, que é a mais alta de todas, ela não tem necessidade de usufruir daquele caixote. Por quê? Porque a sua altura é suficiente para olhar acima do muro e conseguir enxergar o jogo. Logo então, a pessoa de azul deu o seu caixote para aquele pequenininho ali à direita, né? Onde assim ele ficou com 2 caixotes e agora sim ele consegue enxergar o jogo sem maior dificuldade. Onde a gente percebe aí então a diferença de igualdade e equidade? Bem, a igualdade é justamente o direito de cada uma dessas 3 pessoas usufruir de um caixote. A equidade, ela vem em contrapartida disso aí, da necessidade real de você ter o usufruto desse caixote ou não. Então aí a gente consegue perceber que aquela criança, aquela pessoa mais baixinha ali de rosto, né? Ela não tem a necessidade, aliás, ela tem a necessidade de usufruir de 2 caixotes para conseguir enxergar o jogo. Já a pessoa de azul, embora tenha o direito de usufruir desse caixote, não há necessidade. Por isso que ela cedeu o seu caixote para aquela pessoa que está mais à direita, tá bom? Então, essa é a diferença principal entre igualdade e equidade. Vamos agora aqui verificar o que são políticas públicas. Nós temos aqui, então, o seguinte, tá? Políticas públicas, né? No âmbito político, a política social ela é um programa governamental ou uma política pública governamental destinada ao bem-estar geral da população, mas com caráter distributivo, ou seja, destinado principalmente às camadas de menor renda da sociedade em situação de pobreza ou pobreza extrema, visando principalmente o desenvolvimento econômico, a eliminação da pobreza, a redução da desigualdade econômica e a redistribuição de riqueza e de renda. Então, aqui, sendo mais claro, as políticas públicas, geralmente, elas são voltadas para as pessoas mais necessitadas, mas, logicamente, é um direito de todos nós, né, que todos nós temos, independente da nossa condição de renda, independente da nossa condição que a gente tem de dinheiro, vamos supor assim, né? A nossa condição de renda realmente, tá? Então, essas políticas públicas, elas têm vários tipos diferentes. Elas podem ser dentro da saúde, dentro da segurança pública, dentro da educação, distribuição de renda, entre outros, tá bom? Agora, você pode se perguntar assim, qual é a necessidade, qual é a aplicação, né, de eu saber, de repente, sobre políticas públicas
com educação financeira, fiscal e empreendedora. Justamente por isso, a gente vem tratando aqui durante o nosso curso sobre investimentos. Quando você faz investimento, você tem que verificar também o valor que você pode investir e, de repente, também o dinheiro que você recebe desse investimento, como e onde você vai aplicar para o seu bem-estar, para a sua melhoria pessoal, tá bom? E isso também a gente pode fazer essa analogia justamente nas políticas públicas, onde a gente vai verificar a importância e onde vai ser aplicado, por exemplo, o dinheiro que a gente paga de imposto, que a gente já viu e vem acompanhando que não é pouco, né? Então, essas políticas públicas vêm justamente bater de frente em relação a isso, tá? De uma educação fiscal, principalmente. Vamos aqui para a tela, então, comigo. Nós temos, então, aí, olha lá. De um modo geral, as políticas públicas, aliás, são consideradas políticas sociais todas as intervenções públicas nas seguintes áreas. Então, a partir de agora, a gente vai verificar onde são as áreas impactadas por essas políticas públicas e como que a gente pode intervir para uma melhoria de cada uma delas. Primeiramente, nós temos aqui, então, a Seguridade Social, ou seja, são políticas sociais cujo fim é amparar e assistir o cidadão em situações como a velhice e a doença. Bem, se a gente parar para pensar aqui, então, pessoal, a Seguridade Social é justamente uma parte onde a gente vai... É justamente a parte onde vai determinar para a gente, por exemplo, quando a gente ficar com um pouco mais de idade, ter a garantia de uma aposentadoria suficiente para sanar, por exemplo, as nossas necessidades, né? Então, ter uma garantia de uma aposentadoria, de repente até também, vamos supor que por algum acidente você teve, né, você ou alguém da sua família, teve que ficar inválido, seja pela perda de algum membro ou de repente pela perda de mobilidade mesmo. Ah, não consigo mais andar direito, eu faço uso da cadeira de rodas, e aí, quem que vai me garantir, por exemplo, o meu salário? Eu vou trabalhar como PCD e se eu não conseguir um emprego como PCD, como é que eu vou ter, por exemplo, a minha renda mensal? Quem vai te garantir isso é justamente a Seguridade Social. Agora, é lógico que a gente tem que saber o seguinte, não adianta nada você chegar lá no INSS, por exemplo, de cadeira de roda, olha, eu não consigo andar e eu quero, né, a garantia de um salário mensal. Para que o INSS te garanta isso, lógico que você vai ter que passar por uma bateria de exames para então verificar e ser concedida a você ou não, tá? Essa seguridade, essa renda mensal que você vai ter aí como garantia para o seu sustento mensal, tá bom? Então é muito importante isso também, a gente verificar aí no caso o dinheiro aplicado na Seguridade Social. Vamos dar continuidade aqui. Continuando agora, temos também o seguinte, uma política pública importantíssima, que é justamente a que trata da saúde. Ou seja, são gastos com saúde, aliás, gastos com saúde são políticas governamentais para distribuir renda. Então, por exemplo, de repente, né, você chega aí no postinho da sua cidade, você chega aí e de repente não tem remédio. Aí você reclama, mas não tem remédio, eu preciso, minha mãe precisa, meu avô precisa, independente de quem precise, tá? É importante a gente sempre verificar como que o dinheiro que a gente paga de imposto, ele é aplicado na área da saúde. Primeiro, verificar a infraestrutura, por exemplo, dos hospitais, dos postos de saúde e também das unidades de pronto atendimento, tá? Então é importante você verificar primeiramente isso. Eu tenho lá dentro, por exemplo, uma garantia de ter, né, boas condições de estar lá, de ser atendido, seja por um médico ou até mesmo levar uma injeção, né? Então, a gente tem essa garantia, de repente, né? Então, é importante a gente sempre lutar por isso também. Dar valor ao SUS, tá? Principalmente, e dar valor ao dinheiro que é empregado dentro da área da saúde. Justamente por isso. De repente, a necessidade da compra de remédios, a necessidade, né, de termos ali dentro da unidade de saúde, de termos um bom local para estarmos ali dentro. E aí você também tem que pensar no seguinte,
no bom convívio entre as pessoas. Como assim? Você tem que tratar bem quem está lhe atendendo e automaticamente você tem o direito de ser bem tratado pela atendente daquele estabelecimento, né? Daquela unidade de saúde. Então, tudo isso você verifica que vem de encontro justamente a quê? Vem de encontro aos investimentos que o governo tem que fazer em relação à área da saúde, tá bom? Vamos aqui ao próximo, então. A nossa próxima política pública é justamente onde nós estamos agora, que aqui trata sobre educação. Bem, intervenções no campo educacional são justamente as chamadas políticas educacionais. Então, olha só, pessoal, a gente sempre tem que comparar o seguinte, tá? Existe uma diferença grande, muito grande, aliás, lá, em educação, né? Uma escola privada e uma escola pública, seja ela municipal ou estadual. Por quê? Porque a escola privada, ela vem de uma iniciativa privada, ou seja, são empresários que têm ali dinheiro para investir dentro daquela escola, mas automaticamente também esses empresários obterão algum tipo de lucro. Seja um lucro muito alto ou muito baixo, independente disso, eles estarão ali para procurar justamente esse lucro. Então, para eles, a educação, ela é, no caso, né, ela é um tipo de você obter dinheiro, dele obter dinheiro na verdade, tá bom? Quando a gente fala em educação em escola pública, seja ela estadual, seja ela municipal, a escola ela depende justamente desses tipos de políticas públicas voltadas única e exclusivamente para a área da educação. E aí, em relação a essa área, nós temos, por exemplo, N programas diferentes voltados para a educação, tá? A gente verifica, por exemplo, aqui no Centro de Mídias, que a gente oferece o Aula em Casa, a gente oferece, por exemplo, também o Projeto Conquistar, entre outros, tá? Esses projetos são projetos de políticas públicas pensados justamente para que você tenha uma educação de melhor qualidade em comparação, por exemplo, à escola privada, que a gente sempre pensa que é muito melhor do que a nossa escola pública, né? Mas geralmente não é assim não, tá? Pense um pouquinho diferente também, tá bom? Então, para isso também é importante que você, aluno, tenha um comportamento um pouco diferenciado em relação à sua escola. Como assim diferenciado? Você não pichar muro, você não pichar ou quebrar carteira, você não estragar o quadro onde o professor vai dar a sua aula. Então, tudo isso é uma garantia de uma boa educação que o professor vai te dar, tá bom? Até porque é um direito que você tem em ter uma boa educação. O professor está ali para lhe auxiliar, lhe educar de forma que você tenha aí o pensamento crítico para viver a sua vida fora da escola. Então, tudo isso é muito importante e para que isso aconteça de uma forma bem legal, uma forma bem, como é que a gente pode dizer assim, uma forma bem bacana mesmo, né? Me fugiu a palavra agora, tá? É importante que a gente tenha aí incentivos fiscais, tá? A gente tenha programas voltados para a educação e também investimentos por parte do governo e também, né, da nossa prefeitura, tá? Então é importante que você verifique sempre de olho nisso aí. A minha escola, ela está recebendo aí, de repente, programas educacionais voltados para a minha educação. A minha escola, ela está recebendo incentivos de modo que a gente tenha, por exemplo, uma merenda de boa qualidade, que a gente tenha uma garantia de ter sempre uma escola limpa, né? Uma escola que a gente possa ter um convívio ali dentro da escola bem bacana, um convívio que a gente possa ter um local limpo, tá? Bem arejado, porque tudo isso impacta positivamente ou negativamente também na tua educação, tá bom? Vamos seguir em frente aqui, olha só. Bem, o nosso próximo ponto agora, ele vai tratar de emprego, ou seja, são ações para corrigir as distorções do mercado, como por exemplo, o Cine e o seguro-desemprego. Bem, pessoal, aí nós temos então aí que verificar políticas públicas voltadas para o emprego, seja para garantir o teu emprego, de repente para te qualificar, né, para o mercado de trabalho, tá bom?
E também garantir que você tenha aí, por exemplo, né, de repente, quando você procurar, que você tenha uma educação profissionalizante. Ou seja, eu quero ser, por exemplo, torneiro mecânico, eu quero ser eletricista, entre outras profissões, tá? Que a gente sabe que são profissões que demandam de estudo e tempo para você aprender, além também da prática, tá? Agora, não basta somente também, em relação a esse emprego, você ser qualificado, ter um diploma de torneiro mecânico, ter um diploma de eletricista, ter um diploma dentro de edificações, se você não tiver a oportunidade de trabalhar e mostrar tudo que você aprendeu. Então, para isso, a garantia também que o governo tem que te dar é de um emprego de qualidade. Seja ele também, por exemplo, de repente, né, voltado dentro da área municipal ou estadual, tá bom? E isso também a gente tem que verificar as políticas públicas, por quê? Porque são esses tipos de incentivos que vão nos garantir, de repente, você que tem trabalho de carteira assinada e aí por algum motivo você foi demitido, e aí quem vai garantir, por exemplo, o teu salário que você recebia por um tempo? Para isso você tem o seguro-desemprego, tá? Que é garantido pelo governo por alguns meses. Isso vai depender, logicamente, do tempo que você trabalhou naquela empresa, naquela iniciativa privada. Então esse tempo ele varia de 4 a 7 meses de salário garantido para ti, logicamente também que é sempre em cima do que você já recebia. Não se esqueçam que, se eu recebi um salário de R$ 1.500, não tem como receber um seguro-desemprego acima desse valor, tá? Até porque meu salário era de R$ 1.500. Então, são coisas que o governo ele vai te garantir para que você tenha, de repente, uma tranquilidade um pouco maior para ir atrás de um novo emprego ou para se organizar financeiramente de modo que você não passe tanto perrengue, tá bom? Vamos seguir em frente aqui então. Outra área muito importante é o saneamento, ou seja, serviços de água e esgoto, manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas. Então é importante, pessoal, você estar sempre ativo e atento também no bairro onde você mora e verificar se na sua casa e na dos seus vizinhos existe um saneamento básico de qualidade, ou seja, você tem ali um serviço de esgoto, um serviço de água tratada, entre outros, tá? Por quê? Porque com saneamento básico de qualidade, você consegue, de repente, também evitar pragas, evitar, né, bicho como rato, barata, entre outros, tá bom? Porque você vai ter sempre a garantia de conseguir limpar de uma forma bem bacana a sua casa, a sua rua, a sua calçada. Então são coisas, né, são políticas que a gente tem que buscar e correr atrás para que a nossa prefeitura, o nosso governo nos garanta isso, porque justamente, né, a gente tem aí uma qualidade de vida um pouco melhor, tá bom? Então é muito importante em relação a isso, você também verificar se o dinheiro está sendo empregado de uma forma correta em relação a esse saneamento básico, tá bom? Vamos seguir em frente aqui então, olha lá. Nosso próximo ponto, ele vai tratar justamente da habitação, onde na habitação nós temos políticas voltadas à diminuição dos déficits habitacionais, ou seja, são as políticas habitacionais. Turma, isso bate de frente justamente em relação aqui. Vamos supor, hoje eu, professor Mário André, não tenho condições de comprar à vista, por exemplo, uma casa aqui na cidade de Manaus. Mas, de repente, eu vou conseguir ir atrás de algum programa habitacional que se adeque ao que eu recebo, tá? E também às minhas condições, para que aí sim eu consiga uma habitação, uma moradia própria. Então, tudo isso aí são políticas públicas voltadas à área da habitação, tá bom? Então, você tem que verificar se, a garantia que o governo te dá de repente, você conseguir construir, reformar ou comprar uma casa de modo que caiba no seu bolso, que as parcelas caibam no seu bolso, caso você não consiga comprar à vista. Então, tudo isso, né, essas garantias dessas parcelas, são justamente também investimentos que o governo faz
de modo que ele possa garantir o dinheiro que você vai comprar a casa, mas esse dinheiro vai ser parcelado em vários anos, né? Então a gente vê muito isso, né? A gente vê muito programa onde a gente vai conseguir pagar em 420, em 360 meses ou mais, tá bom? Então tudo isso também a gente tem sempre que ficar de olho em relação às políticas públicas voltadas para a habitação. Vamos agora ao próximo. O próximo ponto aqui trata da estrutura fundiária, ou seja, são políticas voltadas à questão da terra, como, por exemplo, a reforma agrária. Então, aí, pessoal, nesse caso é importante você verificar o seguinte, que esse tipo de política, ele vai bater de frente justamente do que a gente tem que evitar, que é invadir terra. Aí, de repente, na sua cidade tem aí um sítio, né, onde você sabe que esse sítio tem dono, mas aí, de repente, o dono não aparece já faz um bom tempo no sítio. Então a terra, ele não está usufruindo, eu tenho então o direito de invadir e pegar um pedaço para mim. Não, não tem, pessoal. Não tem por quê? Porque para que isso aconteça, é necessário justamente nós termos aqui uma política voltada, tá, para uma reforma agrária, e aí a gente vai ter uma redistribuição das terras na cidade onde você mora. E isso quem vai garantir, quem tem que garantir, na verdade, é justamente o governo ou a prefeitura da sua cidade, tá bom? Agora, seguindo aqui em frente, nós temos aqui uma pergunta bem interessante, que é a seguinte, olha só aqui na tela comigo. O que é ética e cidadania? Ou, na verdade, qual é a diferença entre elas? Vamos ler aqui o texto. Ética diz respeito, vou até destacar aqui, tá? Ética diz respeito, em última análise, ao que cada pessoa de boa índole tem na mente e no coração e externa em seus relacionamentos. A cidadania diz respeito à relação do indivíduo com o Estado, participando como sujeito de direitos e obrigações. Bem, como é que a gente pode verificar, de repente, então, aqui, na prática, qual a diferença entre ética e cidadania? Ética é a sua índole, é o que você é como pessoa. A cidadania é você enquanto pessoa, você enquanto cidadão, você enquanto ser humano, como você vai conviver com as outras pessoas que estão ao seu redor, seja no seu bairro, seja no seu trabalho, seja na sua escola, entre outros locais também, tá bom? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, né, eu não tenho nenhuma pretensão de roubar, de matar, tá bom? E aí, de repente, você vê a oportunidade, você sai na rua e você vê a oportunidade ali de uma pessoa desconhecida, que de repente esqueceu o celular ali do lado. E aí você vê a oportunidade de repente pegar aquele celular para si. Não façam isso porque é roubo. Se você for pego, você vai ser preso, provavelmente, tá? E aí, isso aí, ele vai bater de frente justamente em quê? Na sua ética, em não meter a mão no que não é seu, e também na sua noção de cidadania, de sempre se dar bem com o próximo, né? Se dar bem com a população, se dar bem nos locais onde você vive e convive também, tá bom? Em relação ainda à ética e à cidadania, a gente tem aqui uma questão bem interessantezinha também, olha só aqui na tela comigo. Essa questão diz o seguinte, vamos analisar aqui a pergunta e as alternativas que ela nos traz. A cidadania é um conceito que possui diversos significados, em geral, relacionados com a participação sujeito-cidadão dentro da sociedade e a relação com seus direitos e deveres. E aí nós temos a seguinte pergunta, né? A seguinte afirmação. Assinale a alternativa que melhor expressa a ideia de cidadania. Letra A é a maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar o Estado por sua condição. Letra B é a conjunção entre direitos políticos, civis e sociais. Letra C é o direito do cidadão de agir livremente na sociedade. Ou letra E, uma perspectiva que toma o indivíduo como responsável apenas pela sua própria vida. Vamos analisar então aqui, pessoal, cada uma dessas alternativas. Na letra A, temos o seguinte.
a maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar, olha lá, para responsabilizar o Estado por sua condição. Ou seja, se de repente nós temos aí uma pessoa que ela tem dificuldade, né, de arranjar um emprego porque ela não gosta de ser mandada, ela tem dificuldade de repente conseguir também condições para comprar comida, para ter uma saúde de qualidade, e aí ela, né, é uma condição dela pessoal, e aí de repente ela vai jogar para o Estado. O governo não me ajuda mesmo, vou agir de uma outra maneira, de modo que eu consiga ter o que eu quero. Não, pessoal, então isso é errado, isso aí não tem nada a ver com cidadania. Por quê? Porque além de o Estado ter, né, a obrigação de te dar garantias, você também tem que fazer a sua parte, tá? Não é só esperar que as coisas caiam de mão beijada aí para você não, tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso. Então, a letra A não tem nada a ver com cidadania. Vamos à próxima aqui. A letra B, a conjunção entre direitos políticos, civis e sociais. Vamos deixar aqui um asterisco, porque aqui é uma boa alternativa, tá? É uma boa frase, né, que expressa a ideia de cidadania. Vamos analisar aqui, então, as outras. O direito do cidadão de agir livremente na sociedade. Muito cuidado, pessoal. Inclusive, isso é bíblico, né? Você tem o livre-arbítrio, porém nem tudo lhe convém. É justamente isso. O cidadão tem o direito de agir livremente na sociedade? Ter, até tem. Mas muito cuidado se esse agir livremente, ele vai, de repente, né, causar mal a alguma outra pessoa, vai causar algum mal dentro da sociedade, de modo que vai trazer aí um mal-estar para todo mundo, tá? Então, esse agir livremente, ele está muito aberto, então não cabe dentro do que é cidadania. Vamos à nossa próxima alternativa e última. Uma perspectiva que toma o indivíduo como responsável apenas pela sua própria vida. Turma, essa palavra aqui, apenas, já denunciou que essa alternativa não pode ser correta. Por quê? Porque quando ele fala apenas, você está olhando apenas para o seu próprio umbigo. E a gente sabe que dentro do convívio, né, do convívio com todos, com a população em geral, de novo, seja na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na rua, no seu bairro, tá? A gente sempre tem que prezar pelo bem comum. Então, não posso agir, de repente, de um modo que eu acho bom só para mim. Por exemplo, vamos supor que o serviço de coleta de lixo passa na sua casa às 7 da noite. Mas eu, Mário André, por achar que eu sou melhor que qualquer um, eu vou jogar o lixo lá 4 da tarde. Mas se eu jogar o lixo 4 da tarde, de repente pode ter lá um cachorro, um gato que vai furar o lixo e aí vai sujar toda a rua. O problema não é meu. O que é bom para mim, tá, é que eu jogue o lixo às 4 da tarde. Não interessa se de repente vai prejudicar a vida de outras pessoas. Isso é você pensar com o próprio umbigo. É você não pensar no bem comum. Então, essa última alternativa não é um exemplo de cidadania, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela então. Então, acredito eu que a nossa resposta é justamente aqui a letra B, tá? Vamos verificar, olha lá. Temos aqui um gabarito, justamente isso, ó. A cidadania é a conjunção entre direitos políticos, civis e sociais, ou seja, é um conjunto de tudo isso. Por último, nós temos aqui, pessoal, um resumo geral aqui da nossa aula. Olha só, a cidadania é o conjunto de uma série de direitos e deveres dos cidadãos. Os direitos políticos, vamos começar aqui cada um deles, olha só. Os direitos políticos relacionados com o direito ao voto e à participação política. Os direitos civis, que são ligados à liberdade, seja de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de culto e de outras liberdades individuais. A não discriminação como raça, etnia, gênero, sexualidades, entre outras, e também direitos civis ligados à segurança. E a cidadania é um conjunto de série de direitos e deveres dos cidadãos ligados aos direitos sociais, que são justamente direitos ligados à igualdade, à equidade e à garantia de direitos básicos para a dignidade da vida humana.
Então, aqui nessa aula você viu justamente sobre isso, tá? A importância, primeiro, né, de cidadania, a diferença entre cidadania e ética, e também como ter um bom convívio, utilizando como base as políticas públicas sociais. Eu quero agradecer aqui a atenção de todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade.